Oi, gente, tudo bem? Então, vamos dar continuidade à nossa aula de nivelamento geométrico. Agora, nós vamos falar um pouquinho do nivelamento geométrico composto. O nivelamento geométrico composto, ele vai acontecer quando não for possível fazer as leituras de ré e vante nos pontos que eu desejo, nos pontos de extremidade, né? Então, aqueles pontos que eu desejo determinar a cota ou a altitude. Então, imagina a situação aí da figura. Eu tenho o ponto A, onde eu coloquei a mira, e o ponto J, onde eu também coloquei a mira. Eu não vou conseguir instalar o meu equipamento uma única vez e fazer a leitura em A e em J, porque eu vou ter limitação, seja pela distância, seja pela diferença de nível, que não vai permitir que eu faça isso com uma única estação, uma única vez. Então, por isso, nós iremos estacionar o equipamento no início do procedimento, mais próximo de A aí. Então, eu vou posicionar o meu equipamento mais próximo do ponto A no ponto 1. Então, o ponto 1 vai representar para mim a minha primeira estação. Então, aqui, o meu ponto 1 está representando a estação do equipamento inicial aqui. E vou fazer a leitura de Ré em A, o ponto A que vai servir aí como referência de nível para o meu procedimento de nivelamento geométrico composto. Então, vou olhar para o ponto A, para a mira posicionada em A, vou fazer a leitura de Ré, lembrando que a gente faz a leitura dos fios superior, médio e inferior, mas no procedimento de cálculo a gente utiliza apenas o fio médio. E também vou olhar aqui para as miras que estão posicionadas em B e em C. E aqui a gente tem dois tipos de visadas de vante. Nós temos a vante intermediária e a vante de mudança. A vante intermediária, ela é uma vante de pontos ao longo desse procedimento de nivelamento geométrico que eu quero conhecer a cota, mas não necessariamente ele vai servir para conectar uma estação na outra. Então, quando a gente muda o equipamento de lugar, nós vamos precisar de fazer a leitura de ré. Toda vez que eu mudo o equipamento, eu preciso da ré, que é a orientação. Quando eu tenho uma vante de mudança, o local que eu vou fazer a ré na próxima estação vai ser o local onde eu estou fazendo a vante de mudança nessa estação. Então, vante de mudança serve para mudar o equipamento de lugar, serve de referência quando eu mudo o meu equipamento de lugar. As demais vantes dessa estação são consideradas, então, vantes intermediárias. Fazendo uma analogia com a parte da planimetria, quando a gente tinha a poligonal, na poligonal a gente tinha a ré e a vante, e as irradiações, os detalhes, a coleta dos pontos irradiados. Então, é similar. Aqui a nossa vante intermediária, ela funciona como as nossas irradiações da planimetria, os nossos detalhes. Já a vante de mudança vai funcionar como a conexão da poligonal. Então, num segundo momento, eu mudei o meu equipamento de lugar do ponto 1 para o ponto 2. Quando eu estaciono o equipamento no ponto 2, eu vou precisar, então, de fazer uma leitura de ré. E a leitura de ré aqui, nesse caso, será feita exatamente sobre o ponto C, que foi o ponto que serviu de vante de mudança quando eu estava com o equipamento posicionado em 1. Então, eu fiz a vante de mudança em C e agora eu estou fazendo a leitura de ré em C. A mira posicionada em D e a mira posicionada em E vão servir como leituras de vante intermediária. Lembrando aqui, sempre que eu faço a leitura, seja de ré, seja de vante, eu estou obtendo a medida entre o plano visado do equipamento e o solo, o que vai me permitir calcular as cotas dos pontos na superfície. Então, C vai ser minha leitura de ré, D vai ser a minha vante intermediária, E uma vante intermediária e F novamente vai servir aqui como vante de mudança. Se vai servir como vante de mudança, significa então que eu vou mudar o meu equipamento de lugar. Mudei meu equipamento aqui de 2 para 3, né? Em 3, com o equipamento estacionado em 3, eu novamente preciso de fazer a leitura de ré. A leitura de ré que é feita em F. Vou ter que fazer também leitura de vante. Leitura de vante em G e leitura de vante de mudança em H. Essa mira aqui ficou só atrapalhada da última estação que a gente vai fazer, que é a estação 4. A estação 4, então, vai acontecer quando eu mudo meu equipamento de lugar para o ponto 4,
faço a leitura de ré em H, que foi a mesma posição que eu fiz a leitura de vante de mudança com equipamento estacionado em 3, faço a leitura de vante intermediária em I e faço a última vante em J. A última vante do procedimento de nivelamento geométrico composto, ela também é considerada uma vante de mudança. Na hora que a gente faz as anotações na nossa tabela, né, para organizar os dados, a gente também vai chamar essa vante de mudança. Se eu fosse continuar o meu serviço no outro dia, eu iria partir aí desse ponto para fazer a primeira ré. Então, ela é chamada de vante de mudança pela literatura. Então, aqui nessa figura, a gente pode perceber que nós temos os pontos 1, 2, 3 e 4, que são os nossos pontos de estação, onde nós posicionamos o equipamento. Temos também o ponto A, que é a primeira leitura de ré. Leitura de ré no ponto A é a nossa referência de nível. Os pontos C, F e H. Então, C, F e H são leituras de vante de mudança e leituras de ré ao mesmo tempo. Então, esses pontos vão servir para conectar a primeira estação com a segunda com a terceira com a quarta, e assim formar o nivelamento geométrico composto. Temos também os pontos B, D, E, G e I, que são leituras de vante intermediária, são os detalhes que a gente quer coletar ao longo desse processo de nivelamento, e J, que é a leitura de vante de mudança final. Beleza, então a gente conseguiu compreender aqui como que fica esse nivelamento geométrico composto. Vamos voltar para aquele exemplo que a gente está trabalhando lá no campus para compreender como que isso ficaria em planta. Então, vinculado lá ao nosso campus, né? Um local físico lá. Então, até agora, o que a gente fez foi estacionar o equipamento, fazer a visada de ré na portaria, fazer a visada de vante intermediária no prédio 2, fazer a visada de vante intermediária no prédio administrativo. Mas a gente vai precisar de uma visada de vante de mudança, porque a partir da estação 1 não é possível fazer a visada em todos esses pontos, pela diferença de nível que existe, pela própria topografia lá do campus. Então, a cantina, que é onde está esse ponto escrito Marcelo, é bem mais alto do que a posição da minha estação. A gente tem uma rampa grande aqui nessa posição, até lá. Então, não é possível fazer a visada diretamente até a cantina, ou até o restaurante, ou até o prédio 1, em função da superfície. O terreno não me permite fazer essa visada, porque o meu equipamento não gira a luneta para cima e para baixo. Ele fica fixo num plano horizontal. Então, para fazer a leitura nesses outros pontos, nós vamos precisar de fazer uma leitura de vante de mudança, para conseguir mudar o equipamento de lugar e depois conseguir fazer a leitura nesses pontos. Então, vamos entender como que isso vai ficar. Estou fazendo a visada de vante de mudança no ponto 4. Então, marquei lá a posição do ponto 4 e fiz uma leitura de vante de mudança nesse ponto. Mudei o equipamento de lugar para a estação 2. Então, o equipamento saiu da estação 1 e ele foi para a estação 2. Se ele mudou de posição, eu preciso de uma leitura de ré para conectar a primeira estação com a segunda estação. Então, eu vou fazer minha visada de ré exatamente em 4. Então, aqui no ponto 4, nós vamos fazer a visada de ré. Vamos fazer as visadas de vante intermediária e vante de mudança. Vante intermediária, vou fazer a visada lá na cantina, vou fazer a visada no restaurante, vou fazer a visada no prédio 1 e vou fazer a visada de vante de mudança no ponto 8. E aqui vocês podem perceber que eu estou fazendo a visada na posição diferente que estava o pontinho, né? O pontinho do prédio 1 está aqui, eu estou visando aqui na lateral. Isso é porque lá no início das primeiras aulas, eu falei que o meu objetivo era coletar a cota em qualquer posição no prédio. Então, no prédio 1, no prédio 2, no prédio administrativo, em qualquer posição que eu conseguisse fazer essa leitura, seria suficiente aqui para mim. Porque o meu interesse é ter uma cota de referência para cada prédio aí. Então, a partir da estação 2, eu consigo visar a posição do prédio 1, consigo visar o restaurante, consigo visar o Marcelo.
e vou fazer avante de mudança no ponto 8. Vou mudar o meu equipamento de lugar novamente, meu equipamento vai sair do ponto da estação 2 e ele vai para a estação 3. A partir da estação 3, eu tenho que fazer uma ré. Então, a ré vai ser feita no P8, vante intermediária lá no depósito e na quadra, e vante de mudança no P11. Então, com isso, a gente consegue visualizar todos esses pontos que foram estabelecidos para a gente lá no início, determinar qual a cota dos prédios do Cefet, tendo como referência a portaria como nível de referência, né, como referência de nível aí com cota 100. Então, a partir desse procedimento, a gente consegue determinar aí a cota de cada um desses prédios. A gente faz isso daí no procedimento em campo e depois a gente realiza as contas. Então é isso, a gente encerra essa etapa do nivelamento geométrico composto. A única questão que a gente ainda não tratou é sobre a verificação de erro. Então, nós não fizemos ainda o fechamento disso para verificar o quanto de erro foi cometido. Porque eu saí de um ponto de referência de nível conhecida, que é a portaria, e eu cheguei num ponto, que é o ponto 11, que foi visado, que é um ponto que eu desconheço a cota. Falta a gente entender agora o procedimento de verificação desse erro, que a gente chama também de contranivelamento. Então, mais alguns vídeos aí para a gente finalizar a parte de nivelamento geométrico.